Legal, pessoal, essa é mais uma aula de cálculo 3 e nessa aula nós vamos falar sobre regra da cadeia, tá? É algo bem simples. Quem não lembra do que é regra da cadeia, vê lá a questão de função composta. Acho que eu vou fazer um vídeo essa semana sobre funções compostas. E regra da cadeia em cálculo 1. Regra da cadeia em cálculo 1 basicamente era quando você tinha uma função e dentro dela você tinha uma outra, tá? E aí para você fazer a derivada você precisava ter essa noção aí. Por exemplo, faz de conta, deixa eu colocar uma nova página aqui. Bom, faz de conta lá em cálculo 1 que você tinha que fazer, tinha lá uma função f de x igual a 4x mais 1 elevado a meio. Então você tinha aqui, você tinha a função de fora, que era todo esse cara elevado a meio, tá? E dentro desse cara tinha uma outra. Então você derivava a de fora, descia o meio, vezes o que estava aqui, vezes a derivada que estava aqui dentro. É mais ou menos isso que nós vamos fazer agora, ok? Então aqui eu tenho uma função em que eu tenho dois caras e esses caras, o x e o y, tem uma função dentro. Então, como eu quero fazer a de fora e eu vou provar isso para vocês através de um exemplo muito bacana, eu quero fazer a derivada utilizando a regra da cadeia. Nada mais é do que a derivada parcial. Então eu vou fazer a derivada parcial de h de f, né, que é a principal aqui, tá? Em relação a x, que é o que eu consigo fazer, e eu também vou fazer a derivada parcial em relação a y, tá ok? Só que essa derivada, olha só, eu termino com x aqui, então eu vou ter que fazer aqui também, ó, vezes a derivada de x em relação a t, tá? Por quê, gente? Eu não tenho como fazer de f em relação a t direto, a não ser que eu substitua, que é o que eu vou fazer no meu exemplo. Então, mas eu consigo fazer a derivada em relação a x, né, de x em relação a t, tá? Que é o que está bem próximo aqui. Então, como que é o bizu? Você faz o que você tem, né? De f em relação a x, tá? Derivada parcial em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de f de y em relação de y, tá? Vezes a derivada de y em relação a t. Vamos ver um exemplo? Então bora. Pessoal, aqui eu tenho a função f, tá? E aí, para facilitar, né, eu vou chamar ela de h. E aí eu faço o seguinte, olha, a derivada de h em relação a t é a mesma coisa que a derivada parcial. Eu vou copiar de novo a mesma fórmula e aí a gente vai substituir, tá? Então é legal vocês estarem copiando, porque aí vocês já vão treinando, ó. Eu não tenho como fazer direto em relação a t. O que eu faço? Faço a derivada parcial em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Vocês estão vendo, ó? Terminou com x, começou com x. Derivada parcial em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Então, olha só. Derivada parcial em relação a x, vou fazer tudo em relação a x. Vai ficar y mais 2x vezes aí a derivada de x em relação a t, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vai ficar só 1, né? Porque esse cara aqui vai sumir, certo? Mais a derivada em relação a y. Em relação a y, vai ficar só o x, porque esse cara aqui é uma constante que está somando, ele não vai ficar em relação a y, certo? Vezes a derivada de y, olha só, em relação a t, vai ficar 1. Então, isso é a mesma coisa, esse cara aqui vezes 1. A gente
gente consegue refazer isso como sendo y mais 3x. Tá legal? Agora, olha que interessante. Eu vou pausar o vídeo e a gente vai fazer essa mesma utilizando a função composta e depois derivando essa função. Então, voltando, gente, como que eu faria o outro processo? É lógico que essa aqui é mais simples, vocês vão achar que é mais interessante fazer pelo segundo modo que eu vou fazer aqui. Mas lembrando que sempre a gente começa com o mais simples e vai dificultando, né? Matemática tem muito isso, tá? Então, a função composta, cada um desses, ele vai representar uma função. Então, por exemplo, o x, ele vai representar a mesma coisa que t mais 1. Então, você faria assim, ó. O f de x eu posso escrever como sendo t mais 1, tá? Vezes o t mais 4, mais... Isso aqui é um x, tá? Esse carinha aqui é o quadrado. Então, Perdão, vamos mudar aqui. T mais 1 ao quadrado. Tá? Eu fiz aqui porque acabou me atrapalhando aqui, mas acho que dá para vocês poderem entender aqui. Então, isso vai dar t ao quadrado. Só esse cara aqui, utilizando função quadrática lá, né, que a gente aprende, vai ficar t ao quadrado mais, aqui vai ficar 5t mais 4, não é isso? E esse cara aqui a gente pode utilizar o produto notáveis, t ao quadrado mais 2t mais 1. Então, a gente consegue concluir que esse aqui é a mesma coisa aqui. A gente junta esses caras aqui, fica 2t ao quadrado, junta esses caras aqui, fica mais 7t, e junta esses caras aqui, fica mais 5. Tá ok? Então, vai ficar isso. E agora, se eu fizer a derivada disso, fica 4t mais 7. Gente, guarda isso, porque a gente vai conferir isso com o que nós vamos fazer agora, tá? Então, bom, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir esse y por t mais 4 e esse x por t mais 1. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Derivada, o y aqui, t mais 4. Então, vai ficar t mais 4 mais 3 que multiplica o x. Então, t mais 1. A gente pode dizer que isso aqui, ó, vai ficar t mais 4 mais 3t mais 3, não é isso? Olha só. Junta esse t com esse 3t, 4t. Junta esse 4 com esse 3, mais 7. Então, olha que legal, gente. A gente conseguiu chegar no mesmo resultado. É legal para a gente treinar, tá? Pega umas questãozinhas simples, treina elas para ir para mais difícil. Espero ter ajudado vocês, gente. Um abraço.